Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa tarde a todo mundo que está online. É um prazer estar aqui hoje falando desse assunto que está bem, vamos dizer assim, ativo nas discussões, né? A Exame, com o Future Money, ter feito um trabalho muito legal de trazer essa cobertura bem sóbria, bem pragmática da indústria cripto como um todo, e não tem como a gente não falar de stablecoin aqui. Eu acho que esse painel aqui, cara, é um prazer para mim estar aqui, porque, assim, primeiro, temos 3 ex-Banco Central aqui, o Bruno mais da parte ali de coisas emergentes, tecnologia, o Luiz e o Tony, ex-diretores, e para explorar um pouco essa parte de stablecoins, não só pela ótica da tecnologia, do potencial, de que isso pode trazer para a economia, mas também algumas coisas até de impacto mais de dolarização, política monetária, que são os assuntos que estão permeando muito isso. Então, mais uma vez, um prazer estar aqui. Pessoal, vamos lá. A gente combinou mais ou menos só esse painel, tá? Então, que a ideia é ser uma coisa bem informal, todo mundo pode se intrometer na resposta do outro, tá? Porque assim que a discussão fica boa. Eu queria começar com o Bruno. O Bruno, cara, foi um dos caras que trabalhou lá no início, na formatação até do projeto do Drex, tá? Tem bastante tempo no Banco Central, e agora trabalha na Velo Capital, que está totalmente inserida nessa parte de tecnologia. E, Bruno, eu queria começar pegando a ótica da tecnologia, de uma forma bem pragmática, tá? Do que na tua cabeça, do que já tem de aplicação com o stablecoin, o que você está vendo nos teus caminhos aí, mundo afora, com o que as pessoas estão desenvolvendo, que tipo de problema as stablecoins resolvem, né? E o que elas podem resolver, o que tem de ganho nisso aqui. E aí a gente vai interagindo. Já foi. Oba, tudo bom? Bom, boa tarde, pessoal. Agradecer primeiramente pelo convite. Pessoal do Exame, Future of Money, trabalho incrível. Assim, a gente tem tido o prazer de ter bastante interface com vocês, então fico feliz de participar do evento. Agradecer também o Portilho aqui. Em relação à pergunta, Portilho, bom, eu acho que talvez seja legal dar um passo atrás e tentar entender como é que foi a evolução das stablecoins ao longo dos anos, né? Como first mover lá para 2013, 2014, né, assim, com o primeiro issuer, né, o primeiro emissor de stablecoin, a Tether. Mas antes das stablecoins existirem, né, quando vocês negociavam ativos digitais numa exchange, normalmente você tinha um ativo digital contra um par de Bitcoin. Então, tudo era marcado em Bitcoin, que a gente conhecia como o Bitcoin Standard lá atrás. E muitas vezes, quando você queria sair da volatilidade de cripto, né, você literalmente tinha que fazer o off-ramp, né, você tinha que converter para fiat, né, para moeda fiduciária. E a stablecoin ela veio com um UX muito interessante, né? Primeiro porque era mais fácil até você entender como é que estava e marcar o mercado, né, contra dólar, que realmente é moeda global. E ao mesmo tempo você não tem que liquidar a sua posição e sair do mundo on-chain, né, do mundo do blockchain. E a stablecoin ela começou nessa camada aqui, meio que de liquidação, né? Porque você pensa do ponto de vista de infraestrutura de mercado, quando você tem uma transação que a gente chama de DVP, né? Um Delivery Reverse Payment, um ativo que você está entregando contra um pagamento, a stablecoin ela nasceu nessa camada de liquidação dentro das crypto exchanges, né? Era o payment, mas o on-chain payment. E assim, ao longo do tempo, nesses últimos anos, o mercado ficou, assim, em relação à quantidade de emissão, volume, né, assim, o produto em si, é interessantíssimo ver o quanto que cresceu e tracionou, né, a gente está ali batendo 300 bi de dólar, e realmente era um produto muito emergente, agora se institucionalizou. E assim, em relação ao use case, uma coisa que tem sido muito adotada hoje em dia é a parte de transação transfronteiriça, né, para a parte de pagamento mesmo. Começou lá, talvez, como um acesso ao dólar em países emergentes, que não necessariamente tinham economias estáveis, né? Era quase um hedge cambial para você poder acessar de uma forma mais simples, via um player, um crypto exchange, o dólar. Mas hoje em dia a gente tem visto de forma muito mais institucional para transações transfronteiriças, né? Então a gente tem nos Estados Unidos, vamos dizer assim, a legitimização das stablecoins com o Genius Act mais recentemente.
E você vê muito, hoje em dia, né, bancos, grandes players institucionais começando a trabalhar com o produto. Né? Então, assim, eu acho que é uma nova fase das stablecoins. E tem uma uma próxima fase das stablecoins que eu acho que está começando. Quando você pensa numa economia tokenizada de forma mais ampla, que diversos ativos financeiros, valores imobiliários, ativos reais em geral, vão estar representados, né, através de tokens numa rede de blockchain. Você talvez tenha um resgate dessa função de liquidação que começou lá contra digital assets, né? Mas agora, para uma economia tokenizada, a gente vai ter para uma série de novos ativos. Então, acho que vai ter uma função muito bacana, mais de infraestrutura de mercado, que é quase um resgate da função original. E aí, assim, os volumes tendem a crescer muito. Se você olha as projeções hoje de stablecoins, né? Consultorias estratégicas, né? Bancos de investimentos e times de pesquisa mesmo, algo entre 3 a 10 tri de dólar até 2030, né? Então, assim, eu diria que é o que varia assim, em relação às projeções. Então, a gente está super animado. Obviamente, do lado da Valor, a gente tem olhado várias teses, né? Assim, eu acho que até agora a gente basicamente teve uma grande onda de stablecoins em dólar, mas eu acredito que alguns mercados grandes, assim, o suficiente para poder comportar uma stablecoin local, como até o próprio Brasil, né? Podem ter abordagens super interessantes e casos de uso além de pagamentos. Né? Por exemplo, a gente recentemente apoiou e investiu em uma empresa chamada Crown, que é uma stablecoin real. Você pensa que talvez o Brasil seja um dos países que realmente com a taxa de juros super atrativa, principalmente para operações de carry trade. Então, tem muito investidor de fora que quer acessar a Selic, mas normalmente tem que passar por um processo de abertura de conta não residente. A experiência das melhores, de vez em quando, demora 2, 3, 4 meses para abrir uma conta. O caminho, necessariamente, dos melhores é você poder segurar uma stablecoin, acessar, né, título federal brasileiro, né, Selic, na 15% de juros é um use case bacana. Então, assim, varia muito, né, acho que do ponto de vista de value chain, use case, a gente cada vez se surpreende. E talvez uma próxima fase que tem começado a ser explorada bastante é essa parte de on-chain payments, on-chain agentic investments, né? E você pensa que se você botar um layer de AI on top do blockchain, que é um trilho público global, né? E você tem uma camada de contrato inteligente que te dá muita flexibilidade para você programar condições de troca e liquidação, você tem ali você não só originar oportunidades de investimento, né? Mas também do ponto de vista transacional, executar operações e tem um AI também trigando aquilo ali, o contrato inteligente, eu acho que é uma coisa que a gente tem observado bastante, e são casos mais emergentes. Né? Mas assim, o que a gente sente é que está muito institucionalizado agora, tem muito mais conforto de trabalhar o produto, e assim, não só do ponto de vista de pagamento, mas como do ponto de vista de infraestrutura, eu vejo as infraestruturas de stablecoin como os Next-Gen Core Banking Ledgers. Né? Então, assim, você pensa que você tem empresas como o Pismo e várias outras que entregam essa infraestrutura bancária ou para as fintechs na parte de Banking as a Service. Talvez assim, os próximos stablecoin issues, as infraestruturas que suportam stablecoins como um todo, né, se tornem esses Next-Gen Ledgers, porque você tem um unlock muito bacana, especialmente por conta da camada de programabilidade e automação. Né? Mas eu acho que é isso. Portilho, tentei cobrir assim o Maia, mas é muito assunto, né? Bacana, que isso aí, a gente está aqui talvez nos estágios iniciais desse desenvolvimento, né? É muito bacana e gostei dessa tua comparação de que começou com uma função meio que aqui original, de ser meio que um settlement, um instrumento de settlement, aí foi para a parte mais de pagamento e agora eventualmente vai ter essa volta. E em cima disso, que eu queria agora ir aqui com o Tony e com o Luiz, porque assim, uma das coisas bacanas desse mundo de cripto é que me obrigou a voltar a estudar coisas no passado para tentar entender o que estava acontecendo, né? Da onde veio o dinheiro, as fases que a gente passou até aqui. E quando eu olho para essa questão toda dos instrumentos indo on-chain, como o Bruno falou, via tokenização, e o dinheiro também meio que mudando a forma como ele transita, a forma como ele é representado, se olha na história, o dinheiro já foi uma série de diferentes instrumentos e passou por diferentes evoluções tecnológicas. Acho que a mais recente nossa foi a mudança do nosso dinheiro digital, nosso dinheiro analógico para o dinheiro digital. E agora parece que a gente está num outro momento que esse nosso dinheiro digital está passando para ser um dinheiro em rede. E com isso, as stablecoins talvez seja o caso mais emblemático, mais adoção, mas a gente também tem outras formas de dinheiro que a gente vê que estão acontecendo. Tem as CBDCs, que são as
moedas digitais dos bancos centrais, são nada mais do que os bancos centrais emitindo a moeda na tecnologia, nativamente na tecnologia de blockchain, e tem também os depósitos bancários também sendo tokenizados, né? E eu lembro quando a gente começou a ter essa discussão até com o Banco Central, tinha ainda uma cabeça de que stablecoins, essas coisas eram meio que concorrentes eventualmente ao dinheiro oficial, fiduciário, e acho que hoje tem muito mais uma visão de que são instrumentos complementares. E você vê lá fora, às vezes, um JP Morgan indo muito mais para um lado de depósito tokenizado, mas bancos discutindo consórcio para fazer stablecoins. Eu queria pegar de vocês, como é que vocês veem um pouquinho disso, se essa coisa de ser uma nova forma do dinheiro, a gente está vivenciando aqui, historicamente, está acontecendo essa nova transição, se isso faz sentido ou não, e como é que vocês veem esses diferentes instrumentos sendo coexistindo. Se tem um ganhador, se não tem um ganhador, o que faz mais sentido, né? Quando você olha para a stablecoin, não é exatamente o dinheiro, quase como um dinheiro privado, né? Tem treasury por trás, na stablecoin de dólar. Então, assim, e depois a gente vai discutir até outros impactos que isso aqui pode ter. Então, Tony, se quiser começar, e Luiz, por favor, fica à vontade aí para intrometer. Bom, obrigado o convite. Eu queria fazer um ponto que eu acho que é um ponto um pouco sutil, mas eu acho que endereça o que você acabou de falar, André, que é a diferente atitude que os Estados Unidos especificamente está tomando em relação a essa questão. Então, como todo mundo vem acompanhando, né, desde a eleição do Trump e, subsequentemente, a aprovação do Genius Act, né, teve uma grande resistência à emissão de um CDBC nos Estados Unidos, exatamente pela questão, né, de dar poder demais, informação demais ao próprio governo. Tá? Então, dentro daquela tradição americana mais, né, libertária, né, que isso daria muito poder para o governo, né, e, obviamente, eles estavam também olhando o que estava acontecendo com a China, né, em relação à emissão do CDBC que ocorreu lá. Né? Então, isso justificaria, né, num primeiro momento, né, a razão pelo qual, né, nos Estados Unidos, agora, o governo, de fato, acho que é um EO do governo Trump, que tornou ilegal a emissão de CDBCs. Então, só pode ter stablecoins privadas, né, e aí tem toda a regulação, que se você quiser vender stablecoins para um investidor americano, você tem que seguir tudo que está no Genius Act. Mas acho que tem um outro ponto importante aqui, que é o seguinte, que é uma postura mais ligada à necessidade de você aumentar a demanda por treasuries na emissão desses stablecoins e, de fato, a comparação entre esse tipo de dinheiro e o dinheiro normal. Né? Eu acho que as pessoas, quando você está falando em depósito tokenizado, né, grande parte do que a gente chama de dinheiro, na verdade, é criado de uma maneira endógena dentro do próprio sistema bancário, né? Não é emissão do BC. Né? Então, mas quando um banco cria dinheiro, por causa que do fractional reserve banking, né, o que acaba acontecendo, parte desse dinheiro cai em reserva do BC, tá? Então, parte disso aumenta a demanda por títulos públicos. Né? Então, só uma fração disso vai para a demanda por títulos públicos. Quando você faz um stablecoin que tem que ter 100% de títulos públicos, você está, na verdade, aumentando muito mais a demanda nesse tipo de dinheiro, o apoio que esse tipo de dinheiro vai dar ao financiamento do déficit público, que nos Estados Unidos é um grande problema. Né? Os Estados Unidos hoje está tendo déficit, a gente, né, fica se matando por ter um déficit primário de 2%, o déficit primário nos Estados Unidos hoje é 5%, 6%. Né? Então, claramente, quando você escuta o Scott Bessent, esse pessoal falando, né, eles estão olhando para alguma coisa que eles gostariam de tornar num padrão, vamos dizer, o padrão monetário digital do mundo inteiro. Então, eles não estão olhando só para os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, ajudando a resolver um problema que é o financiamento do déficit público. Então, é aquela coisa, é um dinheiro privado, mas ele tem que ter 100% de backing de um ativo público, né, que é treasuries, que é um safe asset. Então, eles estão tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto, se você tem o CDBC e um depósito tokenizado, você não tem tanta demanda por, na verdade, treasury por trás, exatamente porque só parte cai em reserva, o resto não cai em reserva. Né? Então, tem uma jogada, tem uma questão fiscal lá que eu acho interessante na medida que você está comparando esses três instrumentos, né? Stablecoins privadas,
né, depósitos tokenizados de um lado e CDBCs do outro. Só para complementar um pouco, reunião do Fundo Monetário que teve agora recentemente, mas eu vi um dos painéis onde a diretora do Fundo Monetário, né, são até mais arcaica, né, um pouco careta, antiga, etc., ela dizendo claramente que a digitalização vai tomar conta de tudo, digamos. O mundo será digital e ponto final. Jogaram a toalha já. Achei bem interessante ver. E assim, não tem um matando o outro. Eu acho que são coisas. Esses avanços são coisas assim que são complementares ao que a gente já tem. Eu vou falar pouquinho, você vai falar muito, então todos esses avanços, essas novas formas de pagar, de ter um ativo lastreando e coisas, tokens, etc., são maneiras mais modernas de fazer a mesma coisa. Com uma vantagem muito grande, porque essa maneira mais moderna é mais segura, é mais rápida e ela é mais acessível, né? Olha, por exemplo, o que acabou de acontecer no Brasil com o Pix. Quer dizer, o Pix ele simplesmente tomou conta das transações. Eu acho que esse processo que a gente está vivendo é na mesma direção, né? Fazer uma stablecoin que tem um lastro em título americano, né, como a gente estava falando um pouco antes, de um título brasileiro, você já podia fazer isso, só que o custo, o tempo, é um caos. E você está transformando uma coisa acessível a quem é, inclusive, do varejo mesmo, pequenos investidores. Então, só para complementar, eu acho que é um caminho, sem dúvida, sem volta, e que nós vamos ter os winners, mas é porque eles realmente merecem ser os winners, embora seja uma coisa que tende a ser complementar. Só um comentário sobre o que o Tony comentou. É engraçado essa história, né, dos americanos tentando gerar demanda para título público, né? Os países que fizeram na versão mais antiga, que em geral eles usavam os fundos de pensão para comprar, não deu boa coisa. Gerar, né, como, enfim, na verdade aconteceu nos últimos anos, desde 2008, que os bancos centrais compraram despudoradamente títulos públicos dos seus países, né? Em geral, essas coisas não acabam bem, só o último comentário. Eu vou continuar contigo, Luiz, eu não vou te deixar falar pouco, tá? Então, porque eu queria pegar num dos pontos. Eu já esgotei 100% do meu conhecimento sobre esse assunto. Não, mas eu vou entrar no conhecimento aqui, porque tem um ponto, o Tony tocou no ponto que meio que já era a minha próxima pergunta, que essa parte das stablecoins em dólar. O mundo roda em dólar, basicamente, e a própria diferença da quantidade de stablecoins que você tem em dólar e em outras moedas diz isso. Você praticamente não tem nada de stablecoin em euro e em outras moedas fortes, tá? E acho que essa nova administração viu essa coisa de, pô, cara, tá aqui uma demanda nova por Treasury, como assim, achei meu fundo de pensão novo aqui, entendeu? Só que quando a gente pensa isso aqui, tem, de fato, essa questão de um novo comprador para Treasury, tá? Agora, por outro lado, você tem a questão eventual do impacto na senhoragem. Senhoragem, que é aquilo, o dinheiro que a gente tem em papel, ele não paga juros. Então, você pega a base monetária toda, o dinheiro que tem emitido, se você pega um dinheiro e põe no banco, você vai aplicar aquilo ali, vai pagar juros, querendo ou não, isso é um custo que tem de gestão da dívida parte do governo. O dinheiro que você tem em papel não paga dívida, não paga juros, então não tem custo para o Tesouro esse dinheiro. O nome disso é senhoragem. Se você raciocina meio por absurdo, né, e você imagina assim que a tecnologia é tão boa que toda a base monetária vai para stablecoin, você privatizou a senhoragem, porque esse dinheiro vai para o emissor da stablecoin.
né? Não, Como é que vocês veem essa acho que tem um erro aí essa nessa briga? tese. Me ajuda então nisso aí, por favor. Porque a parte que roda dentro do sistema bancário, você ainda vai ter depósito no banco, no BC. Perfeito. Então, isso você não se perde. Né? Perfeito. Apesar dessa camada de... Isso que eu estou dizendo, os stablecoins como instrumento, da maneira que eles estão imaginando, vai criar uma demanda que vai ser uma moeda de liquidação que vai ter 100% backing de treasury. A moeda de liquidação que você tem hoje, que é a moeda comum, não tem. Isso. Né? Mas justamente esse Então isso ponto. está ajudando muito o tesouro, né? Mas imagina que hoje, pô, é normal, aqui no Brasil, o cara vai viajar, ele compra dólar lá. É tão mais fácil você comprar uma stablecoin, que assim, raciocinando para o absurdo disso, acabou 100% o dinheiro em papel e isso migra tudo para stablecoin. Como é que se dá... Só que você não pode pagar juros no Genius Act nessa stablecoin. Isso. Não paga para o varejo, mas o emissor está recebendo. Não, sim. Então, assim, no limite, você vai aumentar o custo do dinheiro do... Não, mas eu estou aumentando a demanda para o treasury, então os juros vai cair, não é? Se eu tô... Não estou nem discutindo a questão dos juros, estou discutindo o custo total do governo, a senhoragem especificamente. Eu não acho que cai a senhoragem, mas deixa eu... O que você acha? Eu não sei dizer se vai cair ou não. O que eu acho que vai acontecer? Tem dois aspectos. Tem um aspecto, porque no final o mundo depende dos incentivos. Né? Você tem um juro muito baixo, você não tem problema em ficar alguns dias com o dinheiro sem remunerar. Com um juro muito alto, você não quer ficar um dia. Né? No Brasil a gente viu isso. Né? Você não podia deixar o dinheiro de jeito nenhum na conta corrente, senão você perdia 1%, 2%, 3% por dia. Né? Mas, assim, eu não acho que a questão da senhoragem seja tão relevante. E eu acho que tem uma certa estabilidade, embora, quando você vai barateando os outros instrumentos, você vai tendendo a sair do dinheiro físico, então você vai perdendo senhoragem, mas é um processo natural. Já está acontecendo, Sim. Independente das stablecoins, é isso? Exatamente, que eu acho que é independente disso. Claro que, de novo, depende do tamanho do desaforo, né? Do tamanho do juro. Né? No Brasil, você deixar dinheiro é uma loucura, você dá dinheiro na conta corrente, em qualquer forma, sem remuneração. Né? Dito isso, de novo, se você gerar demanda, que é uma demanda, não dá para dizer que é artificial, né? Mas ela não é uma demanda que alguém está realmente super interessado em comprar o ativo que está por trás daquilo. Em geral, essas coisas não acabam bem. E daí você adia, né, o que você precisava fazer, que no final das contas era diminuir a dívida. Né? E daí você acaba chegando a um momento em que você começa a ter um prêmio de risco tão alto, porque as pessoas começam a duvidar, né, se você vai pagar a dívida e assim por diante. Então, assim, eu sempre suspeito muito quando você tem situações dessa que você gera uma demanda. Por exemplo, quando você olha para o cripto em geral, o caminho foi totalmente periferia para mainstream. Isso. Periferia para mainstream, você está dizendo de cheques pequenininhos para cheques trilionários. Então, essa demanda, por si só, ela vai gerar um aumento de valor de todos os ativos, mas, no tempo, se esses ativos eles não mostrarem que eles têm algum valor, ou até mesmo sendo valor a própria diversificação, isso tudo volta por água abaixo. Né? Então, assim, enfim, eu acho que fugi um pouco da sua pergunta, mas primeira resposta, eu acho que não muda muito. A questão de senhoragem tem alguma relevância, claro, de custo. Para os Estados Unidos, talvez até mais, porque no Brasil é menos. Mas, assim, a minha preocupação maior está no que você vai gerar de demanda meio artificial a esses ativos que são underlying das stablecoins. Então, só um ponto, né? Só lembrando que hoje em dia, nos Estados Unidos, você paga juros sobre reserva bancária. Então, você não tem senhoragem pura, como você tinha antigamente. Então, essas coisas tendem a se arbitrar, por isso que eu acho que não impacta muito. Não, legal. Só para complementar aqui a discussão, quando você pensa do ponto de vista de infraestrutura de mercado, né, e stablecoins são infraestruturas de mercado financeiro globais, olhando o que o BIS, né, os princípios para infraestrutura de mercado, meio que assim,
pregam, né, é que normalmente infraestruturas críticas tem que acessar M0, né, para liquidação. Então, assim, nos Estados Unidos a gente está pensando em Fed Master Accounts, que foi sempre um grande problema, né? Acho que um grande sonho lá no início dos stablecoin issuers, assim, originais, como Tether e Circle, né, principalmente Circle, né, lá atrás. E meio que nesse vácuo, né, e essa dificuldade de acesso para esse tipo de conta, que no Brasil é um pouco mais fácil, né, conta reserva, conta de liquidação, no caso de IP e tudo mais, mas lá nos Estados Unidos era praticamente impossível, agora talvez comece a abrir. Surgiu essa oportunidade de você colateralizar as emissões de stablecoin através de HQLA, né, High Quality Liquid Assets, que nem os títulos do Tesouro. Né. E do ponto de vista, não sendo M0 e sendo título público federal, o título em si, ele varia, né, um pouquinho. Então, assim, queria aproveitar o Tony, né, Luiz, etc., assim, do ponto de vista assim, de implicações para a política monetária, que nem que a gente tem visto outros processos assim que vão muito além de blockchain, stablecoins e cripto, como money market funds, etc., né, vamos dizer assim, o reach de política monetária e por aí vai. Quais são os impactos que vocês veem da colateralização, assim, hoje em dia, do padrão ser título público e não realmente um M0, uma conta de reserva, uma conta de liquidação, né? Como é que vocês, do ponto de vista de política monetária, como é que vocês percebem isso? Não, só ia dizer que eu acho boa parte do mercado de atacado já gera em diferentes operações de Ripple. Então, você está usando... Eu acho assim, o grande use case institucional para a engrenagem, realmente, não só de pagamento, né, mas do mercado financeiro, será tornar stablecoins como instrumentos de Ripple. Né? Isso vai ser, eu acho, uma coisa muito, muito importante que a gente vai ter que acompanhar nos próximos anos. Só uma coisa sobre essa questão, de novo, voltando à questão do financiamento do déficit público americano, o que está acontecendo é que os bancos centrais estão vendendo o seu estoque de treasuries. Né, por várias razões. Né? Uma das razões que o ouro está bombando... No mínimo, não rolando, né? Uma das razões que o ouro, por exemplo, está bombando é porque realmente está tendo essa... E tem várias razões, né? O BRICS, enfim, todo mundo conhece as razões. Então, acho que os americanos estão vendo isso também, né, como sendo uma forma de substituir aquela demanda cativa que você tinha por treasury, que realmente começou no final dos anos 90, quando, né, especialmente bancos centrais emergentes começaram a acumular treasuries. Já que esse pessoal está caindo fora, eu vou criar essa outra demanda para manter, né, uma certa estabilidade, se não necessariamente aumentar a demanda pelos títulos. Né? Qual a projeção que você disse de stablecoins? De 3,5 a 10 tri. 10 tri? É legal, né? Tem um mercado de queria 10. Tem um mercado de 3 a 10 tri novo, né? Que na verdade não existe, que você vai tentar fazer isso. Então, acho que isso principalmente está realmente na cabeça dos americanos, né? Tentar brigar contra essa queda de treasury holding em reservas e criar uma outra demanda que, se vira um padrão global, vai ajudar eles muito a financiar a dívida interna. Eu não acho que não muda muita coisa em termos de política monetária, tá? Em termos de execução. Eu acho que quando você cria demanda por treasury, você está falando, na verdade, como você está gerenciando a inclinação da curva de juros da política monetária que você está praticando no curtíssimo prazo, né? Que é o Fed Funds, que na verdade é overnight. Então você pode pensar isso também como um tipo, não é um QE, né? Mas o QE tinha esse intuito de você fazer, na verdade, um swap de treasury para uma reserva. Então você ficava, né, flooding the system with reserves e comprando papel. Né? Então, efetivamente, você estava financiando o tesouro com reserva de um dia, né? Com bank reserves. Né? Aí o que acabou acontecendo? O sistema ficou super colateralizado com reserva e você teve que pagar juros na reserva, por isso que você começou a pagar juros em reservas. O Luiz tocou num ponto interessante, que é essa questão do novo comprador. Eu não sei se eu pesquei exatamente, tá, Luiz? Mas assim, porque quando você dá até o exemplo lá desses compradores meio artificiais, nesse caso do stablecoin, acho que tem uma demanda real, principalmente fora dos Estados Unidos, do cara que quer ter acesso a dólar, e é mais fácil, eventualmente, daqui. Isso aqui pode ser uma... E já está perguntando, isso pode ser pode ser, não, é uma demanda nova por dólares, e isso pode... a pergunta, assim, o quanto isso pode dar uma... Talvez chamar de sobrevida seja um termo muito
muito pesado, tá? Mas sim, de dar realmente estender essa dominância do dólar globalmente, que assim, hoje claramente você tem um desconforto de muitos países com o tamanho da dominância do dólar, né? Então tem um monte de país aí que adoraria que o dólar não fosse a moeda dominante. E as stablecoins podem dar uma sobrevida. E do que você falou, pelo que eu entendi, assim, esse comprador novo, e no final das contas ele pode diminuir talvez essa necessidade do Tesouro Americano ser um pouquinho mais austero, dado que agora eu encontrei um novo comprador. O mercado de bond ele acaba sendo o termômetro e o balizador ali dos governos, né? Porque tem impacto no mercado de títulos, o governo consegue se financiar e gradativamente ele tem que resolver. Então, assim, pode dar essa sobrevida? Ou você acha que assim... Falar assim, tentar comentar aqui 3 pontos. O primeiro é, dívida grande, crescendo rápido, você tem que acabar antes que a turma fique cansada de você. A gente viu ficando, isso, né? Estão ficando. A gente, em países emergentes, a gente já viu muito isso acontecer, né? Uma hora, quando você tem uma parte da dívida muito grande pelos estrangeiros, detida pelos estrangeiros, uma hora o estrangeiro fala, não quero mais. O México passou por isso, né? Várias vezes e tudo. O Brasil, graças a Deus, sempre teve muito locais comprando dívida pública, então o risco acaba sendo um pouco menor por conta disso. Mas então, o primeiro comentário é que essa história, se ela for esticada há muito tempo, ela pode não acabar bem. E não é só Estados Unidos, quer dizer, quando você olha o endividamento dos países na Europa, e qual é a solução, né, para essa coisa americana? Não, vamos gastar mais em armamento. Como? Aumentando a dívida. Enfim, o mundo ele não está indo para um caminho bom. Então, isso eu acho que é um aspecto, assim, vamos dizer, as políticas econômicas não estão indo para o lado bom. Número 2, eu tenho uma visão, já estudei um pouco sobre isso, mas eu não posso dizer que isso é uma tese, que a inovação, a tecnologia, ela tem um impacto enorme na taxa de juros neutra, na taxa de juros, assim, vamos dizer, de longo prazo, para baixo, enorme. Como é muito micro, você acaba tendo dificuldade de entender, mas, assim, você olha a história mais recente, por que o mundo conseguiu ter taxas de juros tão mais baixas do que se imaginava por tanto tempo? Tem algum fenômeno que aconteceu, ou alguns fenômenos que aconteceram, demografia, mas eu acho que tem muito da tecnologia, e a tecnologia hoje na área de serviços, e agora nós estamos falando de pagamentos. Então, isso tudo vai gerar uma queda muito grande de taxa de juros. O terceiro aspecto é o seguinte, tudo bem, a dívida americana subiu muito, está subindo muito rápido, eles não estão se mostrando nem um pouco preocupados com isso, o que é muito preocupante. O problema é que está todo mundo meio na mesma. Então, é aquela história, você não está falando de um concurso de Miss, você está falando de um concurso de bruxas, a menos feinha vai levar. E, nesse sentido, a sorte dos americanos é que as outras bruxas não são tão boas, né? A não ser que você tenha uma perda muito grande de produtividade nos Estados Unidos, vamos dizer, o conjunto de políticas do Trump gerem uma perda muito grande, ou seja, o dinamismo americano deixe de acontecer, a não ser que isso venha, eu acho que é muito difícil você ter uma outra moeda dominante. O que você tem Bitcoin subiu muito mais porque passou a ser uma alternativa, o ouro, e assim sucessivamente, né? Isso vale também para todos os novos mecanismos e coisas de criptos, etc. Então, assim, eu acho que essa hegemonia, de novo, não é pela razão boa, mas, de qualquer maneira, eu acho que, de certa forma, ela está preservada, pelo menos nos próximos 10, 20 anos. Acho difícil mudar isso. Perfeito. Eu queria, estou me cobrando aqui do tempo já, mas eu queria terminar muito nessa linha, mas trazendo um pouco para o caso Brasil e países emergentes, tá? A partir do momento que você tem uma tecnologia e um instrumento que permita que você, vou usar o teu exemplo, fuja para a bruxa menos feia,
que impacto você pode ter dessa adoção crescente das stablecoins, da facilidade que você tem de acessar ela em países emergentes que não têm exatamente uma moeda tão forte? O que eu falo isso? A partir do que você tem acesso e que você começa a ter uma stablecoin sendo usável no teu dia a dia, que você possa fazer pagamentos, você começa a se questionar, pô, dependendo do país que você está, por que você vai ter mesmo, além do curso forçado, por que você vai ter mesmo a tua moeda local? A gente já viu vários exemplos de dolarização no passado, mas muito ainda talvez no mundo analógico. No mundo digital, isso provavelmente pode ser muito mais acelerado. Como é que vocês veem esse impacto? Só dar um pitaco rápido, daí o Tony vai falar com mais propriedade. Quando você olha a história dos países emergentes, você vai ver países em que todo mundo mandou dinheiro embora. Argentina, por exemplo. Alguns que foram um pouco mais, um pouco menos. E tem um cara meio esquisito, cheio de jabuticabas diferentes, que é o Brasil, que as pessoas basicamente não têm dinheiro fora, ou tem muito pouco. Mas isso tem uma razão, não é um... Sempre tem uma razão, né, para acontecer. E o fenômeno eu não conheço um país do mundo que trate melhor o rentista do que o Brasil. Só para dar um exemplo recente, maluco, tinha lá o tal dos fundos fechados, que tinha um benefício fiscal enorme. Quando eles mudaram a regra, e claro, a regra para frente, mas eles foram lá e reduziram o custo da transição. Como assim? Todo mundo sabia que em algum momento ia ter que pagar. Não, mas a gente paga um pouquinho menos, porque afinal de contas você é boa gente e tal. Então, o Brasil paga está muito bem, mesmo de inflação, porque a inflação em todos os momentos, o juro real aqui foi altíssimo. Então, enquanto esse tipo de coisa estiver acontecendo, porque no final você seguia pelo incentivo. Claro que ficar mais barato alguma coisa, eu tendo a diversificar para aquilo, mas eu tenho que ter um incentivo grande para sair do ambiente que, pô, no final o governo paga, ou pelo menos ele rola, né? Então, assim, o que se paga de remuneração, e a gente não produz um ambiente tão caótico que, mesmo pagando muito, a gente quer ir embora. O que eu acho que acontece na margem é que essa tendência local, ela tende a diminuir, porque vão aparecendo isso, mas eu diria uma coisa muito mais de diversificação, não é uma coisa para se preocupar muito, não. Quando você olha o balanço de pagamentos, você já vê um volume grande de dinheiro por conta disso. Mas eu não acho que seja uma coisa, pode até ser crescente, mas eu não acho que é uma coisa que vai gerar instabilidade ou qualquer dificuldade de rolar dívida pública, por exemplo, aqui no Brasil. Eu diria o seguinte, é verdade que o brasileiro ele tem um home bias muito grande, né? Agora, é verdade também que nas últimas crises que a gente teve, eu especificamente pensando na crise, por exemplo, 2015, 2016, era muito mais difícil você ter dinheiro lá fora. Né? E aí eu penso até a crise de 2002, que eu sou velho o suficiente de lembrar, e, né, a gente estava lá já, mais ou menos juntos, aí era muito difícil, tinha gente pagando 10% do dinheiro que ele efetivamente queria tirar fora do Brasil só para tirar do Brasil. Então, essa facilidade de fazer isso via stablecoins, que é obviamente uma coisa que eu acho que o BC vai olhar muito, essa questão de como isso pode, de fato, impactar essa estabilidade financeira, vai facilitar isso muito. E tirar dinheiro de um sistema monetário que está entrando vamos dizer, que tem por trás, né, uma trajetória fiscal instável, que em algum momento vai levar a algum tipo de processo inflacionário para você controlar a dívida, eu acho que isso é o grande fator que disciplina a política fiscal. Quer dizer, o medo que isso vai acontecer, ou isso efetivamente acontecendo, é o que deixa os governos de sobreaviso. Então, de uma certa maneira, eu acho que tudo isso vai ter um certo equilíbrio. Então, parte do equilíbrio pode ser, talvez, que o governo tenha que praticar uma taxa de juros maior, exatamente para segurar o dinheiro aqui, porque é muito mais fácil para sair. Antes, você poderia apelar para o que é efetivamente repressão financeira,
impedindo que as pessoas saiam com a grana, ou cobrando, né, enormes pedágios para essa saída, e por isso que eu acho que teve uma reação muito forte a tentativa do governo recente de aumentar muito o IOF de investimento, porque, para mim e várias outras pessoas que comentaram aquele assunto, né, ou aquela notícia na época, parecia um começo de uma escada de elevação, de repressão financeira, que impediria esse instrumento de disciplina. Então, talvez os juros tenha que ser maior, e na medida que hoje a gente tem claramente uma trajetória fiscal insustentável, pelo mero fato que você não pode ter uma taxa de juros real de 10% com crescimento de 3%. Né? Isso vai te gerar um crescimento contínuo da dívida. Em algum momento, eu acho que essa facilidade vai forçar o governo do momento, quem seja, né, esse governo, obviamente nada vai acontecer agora, vamos ter que passar pelo ciclo eleitoral, mas acho que isso vai botar mais pressão para achar uma saída mais imediata, pode ser uma saída benéfica via ajuste fiscal ou uma maléfica, que seria uma explosão inflacionária. Então, não é problema de rolar a dívida. Obviamente, a dívida fiduciária sempre vai ser rolada. Agora, a que tipo de inflação? Porque o que a gente viu na pandemia, por exemplo, né, é que todo mundo achava que a dívida PIB ia para 100%. Eu estava no BS na época, a gente estava fazendo projeções que ia para 100%. O que acabou acontecendo? Teve aquele surto inflacionário, dívida PIB caiu, não subiu. Porque no final do dia é assim que você resolve esses problemas quando você não quer fazer o ajuste fiscal. Eu acho que a gente vai chegar num momento, nos próximos anos, tá, onde essa decisão vai ter que ser feita. Maléfico, né? Vamos ter inflação para resolver ou vamos fazer via ajuste fiscal? E eu acho que, na medida que tem mais instrumentos para facilitar esse processo disciplinário, na verdade, melhor para a sociedade, né? Porque força o governo a encarar essa realidade, né, que hoje ele não está encarando. Você tocou no ponto que, no meu digo, eu falo que o mercado de bonds ele tende a ser um disciplinador do governo. Acho que sim, as stablecoins elas vão acabar sendo também um disciplinador para esses outros governos ao longo do mundo, porque vai ficar muito fácil você sair da moeda do Agora país. Tem o dólar. É isso. Não, tá, comentar também aqui, Portilho. Em relação à América Latina, saindo um pouquinho do Brasil, a gente vê bastante investe na região. Então, assim, a Argentina foi um caso clássico, né, de acesso a dólar. Né? Então, assim, a Lemon Cash era um banco digital que hoje tinha 3 milhões de clientes. Era basicamente uma facilidade de você poder, né, ter um hedge contra a moeda local. E por isso mesmo emissores como a Tether, né, cresceram tanto em mercados emergentes, né, e puderam segurar o float, né, não distribuíram. Porque realmente é uma necessidade básica mesmo. Se você olha a Bolívia, não sei se vocês estão familiarizados com a situação lá, bom, a economia assim, doméstica realmente ficou numa situação bem complicada, e ela acabou sendo dolarizada, ou pelo menos tentou-se uma dolarização, só que o Banco Central teve um problema em relação ao acesso a dólar, liquidez mesmo, e a saída lá foi um decreto do Banco Central da Bolívia, em que stablecoins começaram a ser reconhecidas como goods, né? Então você poderia fazer uma dação em pagamento e não necessariamente o entendimento de que stablecoins eram um ativo financeiro que precisam ser regulados. O que aconteceu é que foi muito difícil para o Banco Central, para a economia local, acertar dólar e dólares da economia, mas via stablecoins ela conseguiu. Então, se você vai na Bolívia, você está no aeroporto, está em qualquer loja, está tudo USDT lá. Você pode tirar uma... sério. Ela foi dolarizada com stablecoin. Exato, não, com dólares mesmo. Talvez isso seja o nosso futuro. Bom, gente, muito obrigado. Assim, esse assunto dá para ficar falando aqui 3 dias, né? Porque vai enveredando para vários... e isso mostra o potencial transformador que tem essa tecnologia, esse novo instrumento, que a gente está só começando. Obrigado a todo mundo. Mariana, João, quem vai tocar aqui. Até a próxima, pessoal.